Você sabia que o Senhor, ao realizar um milagre, a realizar um sinal, muitas vezes Ele está fazendo conosco um caminho de purificação, quer seja esse sinal pedido para nós ou nós estivermos intercedendo para outra pessoa, sempre há um caminho de purificação? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria tê-lo junto novamente nessa meditação da palavra. Obrigado por aqueles que têm compartilhado, que têm espalhado a palavra de Deus nos vários lugares, nos grupos da família. Quanta coisa mesmo de testemunho, quanta graça tem surgido através da meditação da palavra. Sempre a palavra é essa fonte de graça na nossa vida. Queria convidar vocês a abrirem a palavra no Evangelho de São João, capítulo 4, do versículo 43 ao 54. Diz assim a palavra: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, e os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que o Senhor havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Então, essa parte começa já anunciando, fazendo como que uma lembrança do primeiro sinal, daquele sinal que é feito pela intercessão da Virgem Maria. Lembre-se que o Senhor é chamado, ou seja, Nossa Senhora vai em direção a ele, pede a ele para que possa fazer algo por aquilo que estava em falta, que era o vinho. Ele utiliza-se de talhas, que são usadas para purificação, há 6 talhas ali, e essas talhas são usadas pelos judeus para que eu pudesse realmente purificar-se para a festa. Então, este instrumento de purificação é o instrumento usado para que aconteça o milagre, para que a alegria, o vinho, possa voltar, mas não uma alegria qualquer, mas a melhor alegria. Bom, então perceba aí que há aqui algo que é usado para purificar, utilizado para que aconteça uma graça. Olha só, vamos continuar agora a palavra que vai nos falar o seguinte. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. E disse: Se não virdes sinais, o Senhor disse, Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: Podes ir, teu filho está vivo. Olha só que interessante. Temos aqui alguém que vai agora pedir um milagre, vai lá interceder, tal como Maria vai fazer. Percebe algo que está errado, vai interceder e ele escuta uma palavra do Senhor, que é: podes ir, teu filho está vivo. E o que ele faz, diante dessa palavra? Um homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Primeiro, porque ele responde, esse funcionário real, responde aquilo que Maria também tinha dito em Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Quando nós respondemos a Deus, que pode estar nos dizendo algo por uma meditação como essa da palavra. Quantos de vocês têm feito essa experiência de perceber que Deus está te dizendo algo? Quando você vai lá e responde esse algo, a consequência é que, ao responder isso, inicia um processo de graça, de cura, de libertação, que pode ser na sua vida, pode ser na vida das outras pessoas. É muito provável que um processo de libertação que acontece na sua vida tenha consequências sobre a vida dos outros, seja porque quebra-se maldições, mas seja também porque você se torna uma pessoa melhor. E isso reflete nas outras. Bom, e aí o que acontece? Quando nós começamos a responder isso, Deus vai começar a pegar aquela água que está dentro de nós, a água que uma dimensão da vida, da humanidade nossa, e vai começando a transformar.
purificar. Porque esse homem está voltando para casa. Ele está voltando para casa na fé da palavra que ele escutou. Porque ele está voltando para casa sem ninguém para ajudá-lo, está voltando para casa sem nenhum remédio e sem nenhum sinal de que se realizou um milagre. Ele está voltando simplesmente por obediência à palavra que foi proclamada a ele. Olha que interessante. Imagine você como um pai que volta para casa sem levar nada nas mãos. Ter saído de casa desesperado, à procura de algo para que pudesse restaurar a vida do seu filho e de repente você vai voltar sem nada. Começa aí uma purificação, uma dimensão maior de fé, um acreditar justamente nesta palavra de Deus, um se lançar, um passar pela sua estrutura de orgulho, porque você tendo capacidade de buscar aquilo que é melhor, você se dá a acreditar em uma pessoa que de certo modo não é ninguém poderoso. Com todas as capacidades de mover e de comprar, porque também tem recursos, resolve fazer o que é mais simples: ouvir e colocar em prática. Muitos dos nossos problemas se resolveriam simplesmente por colocar em prática aquilo que nós escutamos da palavra de Deus, de uma maneira muito simples. E aí o que acontece? Ele vai fazendo isso. Quando ele vai fazendo essa obediência a palavra vai purificando ele. A consequência é que também isso já afeta lá o filho dele. Quando o homem então volta, enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado e eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. Olha, tem um detalhe aqui que é importante, é que o milagre aconteceu naquele mesmo instante, só que ele mesmo só soube um dia praticamente depois, né? Aconteceu ontem a melhoria do menino. Eles estão sabendo, então, um dia depois. Isso significa que quando nós iniciamos um caminho de purificação, de obediência à palavra, aquela graça ela já imediatamente começa a acontecer, só que nós não iremos perceber automaticamente muitas delas. Elas vão acontecendo à medida que nós vamos retornando o caminho, mas nós não vamos retornar o caminho do nosso dia a dia, das nossas atividades, daquilo que nós fazemos do mesmo modo. Nós iremos com a palavra, de mãos vazias, sem apresentar visivelmente nada de novidade, mas ao mesmo tempo nós estamos com o coração cheio da palavra. E começa aquela transformação que nasce de uma purificação de nós. Nossa, uma purificação que nos leva a uma fé maior. Queria que você pudesse pensar em tudo isso. O resultado final é que toda a família abraçou a fé e se realizou o segundo sinal, diz João. Pensamos um pouquinho sobre isso. Se você chegou até o final desse vídeo, te convido a deixar o seu like e também a compartilhar com outras pessoas. Levamos a palavra de Deus cada vez mais adiante. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.